Oi, gente! Hoje eu estou num lugar mega especial, um lugar que eu posso chamar de meu, né? Um lugar que eu não me escondo, é o lugar que eu me revelo, é o lugar que eu tenho me sentido pertencente, é o meu lugar na terapia também, né? E hoje eu estou aqui com essa querida, minha amiga, terapeuta, professora, dona Sabida, pros íntimos. A Aline me acompanhou no meu processo final de TCC na faculdade, né? Sim. E para mim foi uma honra ter a Aline comigo, como minha tutora ali naquele momento. Eu conheci um pouquinho do mundo da Gestalt através de Aline, da sensibilidade do terapeuta. E eu carreguei a Aline para minha vida, né? Porque quem conhece ela carrega para a vida. E hoje a gente está aqui. A Aline hoje é minha terapeuta dentro desse processo que vocês estão acompanhando. E no meio disso tudo, eu chamo essa salinha aqui o lugar de colo. Sim. No meio disso tudo, eu tenho aprendido que o colo que a gente espera, o colo que a gente deseja, está nos lugares menos prováveis, né? E a gente precisa aceitar esses colos. E esse é um colo. Esse é um colinho aqui, ó. Esse foi um colo que a vida me presenteou. E hoje a gente está aqui para falar um pouco da importância desse processo terapêutico e o quanto ele tem sido a minha rede de suporte, né, Aline, nesse Sim. momento. Eu queria que você falasse um pouquinho com as pessoas desse lugar, né, desse lugar que eu estou e desse lugar que você está também no meu processo. Tá. Ai, é uma tarefa difícil essa, né? Uma tarefa bem difícil, porque o lugar do processo terapêutico é um lugar de muitas coisas, né? É um lugar de ressignificar muitas situações, é um lugar de se encontrar, é um lugar de estar junto. Sim. Né? Eu acho que estar no processo terapêutico diante de uma situação tão delicada, né, como é a sua, sim, é acima de tudo uma escolha corajosa. Eu acho que eu preciso falar disso, né? Porque é entender, é perceber, é olhar para dentro, é olhar de frente para tudo que acontece, né? Mas é também encontrar nesse espaço tudo aquilo que é necessário para seguir adiante. Sim. Né? E aí quando você começa falando sobre o lugar de colo, eu acho que tem muito disso. Porque o lugar do terapeuta no processo terapêutico é de ajudar quem está ali junto para caminhar diante de todas as necessidades que se tem. Sim. E se a necessidade é necessidade de colo, é colo que a gente oferta. Né? E é colo simbólico e é colo real quando, sim, é preciso. Né? Porque é muito importante essa sensação de acolhimento, né? O suporte não é só uma palavra técnica, não é só essa ideia de que estar no processo terapêutico é construir autossuporte e ter suporte, né? Mas é realmente ter holding, é ter alguém que pega na mão, é ter alguém que segue junto, né? Então, assim, o processo terapêutico ele é importante em qualquer momento da vida, mas quando a gente pensa em um momento de gestação e quando a gente pensa em uma gestação com os desdobramentos que você tem e que você traz, esse lugar é ainda mais significativo. E interessante que eu sinto isso não só no simbólico, mas de fato de forma literal, né? E compartilhando com vocês em um dos nossos momentos, eu fui literalmente pro colo de Aline. Sim. Né? Literalmente a gente caiu aqui nesse tapete e eu precisei de colo. E a gente precisa entender os nossos processos, né? Para que a gente se permita vivê-los, né? E era de colo que eu precisava naquele, sim, momento. Aliás, nesse momento é esse colo que eu tenho precisado, né? Que tem me sustentado, sim, em meio ao processo, sim, né? Como a gente tem tido, não é um processo fácil, não tem sido um processo fácil, né? Você que o diga, sim, né, Aline? Não tem sido um processo fácil, tanto para o terapeuta que recebe, né, a paciente, quanto para o paciente que está vivendo, sim, o processo. É mútuo, porque é uma aprendizagem mútua, a gente
enquanto terapeuta, a gente aprende um bocado Sim. também nesse lugar, né? E assim, eu me sinto nesse lugar acolhida dentro Sim. do processo, Sim. né? E quando a gente vê as situações de muitas outras mulheres que têm me procurado, até têm visto os vídeos, têm me procurado, e que não conseguem acessar esse lugar, Sim. né? Eu fico pensando o quanto deve ser mais doloroso, porque quando você tem consciência do seu processo, ainda que seja doloroso, você tem a opção, ou você enfrenta, Sim. ou você paralisa, Sim. né? E em meio a tudo isso, essa tem sido a minha opção, principalmente dentro desse processo terapêutico, me fortalecer para que eu consiga seguir. Sem dúvida. Né? E vivenciar e entender que o ciclo ainda não se fechou. Sim. Né? A gente ainda está trabalhando esse processo de fechar esse ciclo, mas a gente está trabalhando de uma forma consciente, né? Acolhedora, é a tal rede de suporte. Isso. Né? Essa rede de suporte que nesse momento é fundamental. Sim. Né? E você faz parte dessa rede de suporte nesse processo. Sim. Eu acho que tem uma coisa, né? Porque normalmente a ideia que se tem é que a gestação ela traz mudanças apenas fisiológicas, né? São muitas mudanças fisiológicas, são muitas mudanças hormonais, mas são muitas mudanças e muitos impactos psicológicos e emocionais também. E se tratando especificamente de você, né, a gente tem isso numa intensidade muito maior. Sim. Né? Então, assim, se trata de um nível de sofrimento muito grande mesmo. Né? Então, ter um lugar, ter um espaço onde você possa falar sobre isso abertamente, né? Sem se sentir julgado, se sentindo acolhido, entendendo os recursos que você tem para que você possa andar, né, para que você possa continuar até que esse ciclo se feche, como você está falando, né, é de fato muito importante. Sim. E quando você diz assim, como eu me sinto, né, enquanto terapeuta nesse lugar, né, é delicado, né, é doloroso, né, porque se a gente pensa que a empatia é aquele momento em que a gente se coloca diante do outro da forma mais profunda e mais verdadeira que a gente consegue, e esse é o papel do terapeuta, né? Fazer esse movimento de ir ao encontro do outro, né? A sua dor de algum jeito é a minha dor, né? Então, assim, isso é verdadeiro, isso é autêntico. Sim. Né? Então, assim, é um lugar, estar nesse lugar com você é estar num lugar de me permitir sentir coisas também. E eu sinto muitas coisas, né? E é dar espaço para essas coisas. Lógico, com todo cuidado, com toda a ética, né? Tendo o manejo necessário para que isso não impacte no seu processo, Sim. porque o lugar é seu, né? Mas, assim, é importante falar isso também, né? Que estar do outro lado não é sair ileso Sim. das suas dores, do seu sofrimento, né, do lugar que você tem ocupado nessa história, né? E eu quero dizer também que eu estou muito orgulhosa da maneira como você tem conseguido ressignificar isso, né? Assim, participar nesse momento com você, né, desse vídeo, para mim significa olhar para você e ver o caminho que você tem trilhado para além da dor e para além do sofrimento. Assim, acredite, eu estou muito feliz e muito orgulhosa. De verdade, de verdade. Sim. Respira. Vamos respirar as duas. Respira. É desafiador, né? Você sabe. Sim. É lutar todos os dias, é ir na contramão todos os dias dos sentimentos que vêm para nos sufocar. Né? É tirar aquela última força do final do fundo do poço, mas ainda tem força. E o que eu vejo, na verdade, é que isso eu já lhe dizia quando a gente estava na faculdade, né? Num outro lugar, num outro processo, é que você tem muita. E eu acho que no processo terapêutico, o que você tem conseguido encontrar é o lugar de onde tirar, né? Onde é que tá? E aí eu acho que é isso que você tem conseguido achar,
os seus recursos, né? As suas estratégias para seguir adiante. E não só para seguir adiante, mas para fazer o que você está fazendo agora, que é dando voz para a sua dor, né? E dando um outro sentido para isso, possibilitando que outras pessoas também possam se espelhar. Sim. Né? E Vida Maria nasce aqui, dentro desse consultório, né? Com muita força, com muito olhar para si mesmo, né? Com muito entendimento. E a gente tem muito ganho, né, Line, hoje dentro da nossa área, com a psicologia perinatal. Verdade, né? A gente tem um ganho muito bom para a nossa área. Então, hoje a gente tem estudos, né, de 10 anos para cá, a nossa área cresceu muito na psicologia perinatal. Sim. E a gente tem visto um suporte, a gente tem visto esse olhar humanizado, né, para a grávida, que não é só enxoval, não é só o quarto de bebê, não mesmo. né? Sim. E aí a gente tem o pré-natal psicológico, verdade. né? Que é um ganho pra gente muito grande, o pré-natal psicológico, né? E aí a gente tá imerso, que literalmente eu tô fazendo pré-natal psicológico, né? E aí a gente sabe que não é só por conta dessa circunstância, né? A importância desse pré-natal em todo o processo dessa mulher, porque ela tá ali, né, nesse gerar. Isso. Porque são muitas, como a gente estava conversando, falando antes, né? São muitas as mudanças nesse momento. E não são apenas as mudanças fisiológicas e biológicas, né? E hormonais. São as mudanças psíquicas, né? São... Enfim, é um turbilhão de sentimentos e sensações. E isso precisa ser acolhido, né? Isso precisa ter lugar de fala. Ter lugar onde isso possa, de fato, ser tratado, isso possa ser trazido, onde a família também possa ser inserida nesse processo. E eu falo, a família é a rede de suporte dessa mulher, ou a falta de rede de suporte também precisa ser tratada. Então é muito importante que o pré-natal psicológico ele possa ser visto e entendido de uma forma muito similar ao que é o pré-natal com o obstetra. Né? Então, assim, porque de fato não dá pra dizer que é menos importante. Exatamente. Né? Eu acho que talvez se tratando como menos importante, as consequências são inúmeras. Exatamente. Né? E nasce uma mãe, né? Nasce uma outra mulher com a gestação. E essa mulher precisa ser atendida, essa mulher precisa ser vista dentro desse gestar, né? E eu fico feliz, né? Eu agora estou imersando, né, na perinatal. Nada por acaso, né? A gente acredita e a gente sabe que nada na vida da gente é por acaso. E eu fico feliz por estar participando disso de forma literal. Teoria e prática, né? Teoria e prática, literalmente teoria e prática, né? E feliz com a nossa profissão, com os nossos ganhos, né? Com esse mundo do gestar que nos gera tantos encontros, né, Aline? Você que foi mãe agora há pouquinho, quantos encontros a gente tem, né? De quantas pessoas sensíveis com a gestação. Então isso é muito bom para nós, né? Esse é um ganho muito bom. E eu estou muito feliz, né? Parece antagônico falar isso, né? Mas em meio do caos existe uma felicidade, né? A gente não tem um parâmetro de um lugar para ser feliz, de um evento para ser feliz, né? A gente precisa buscar em mil locais também, para que a gente não venha sucumbir, né? E é isso que eu tenho feito aqui toda semana, né? E quando não tem horário, tem que arranjar um horário para mim. E é isso, é muito bom poder compartilhar isso contigo, muito bom ter você comigo nesse momento. E eu só agradeço a Deus por ter você na minha vida. Eu que agradeço a confiança. Te amo.